TV Câmara, Campinas. Muito bem, nós estamos dando início a mais uma reunião da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. E eu quero aproveitar esse momento, dando meu boa tarde a todos os presentes aqui no plenarinho da Câmara, bem como a todos que nos assistem pela TV Câmara, aqueles que estão agora no Facebook, ao vivo, e nós queremos cumprimentar a todos e que Deus venha abençoá-los. A Comissão de Defesa do Direito do Consumidor é uma comissão que trata de muitos assuntos relevantes no que diz respeito àqueles que recebem o produto final. Na tarde de hoje, nós iremos falar sobre os abusos nas filas de bancos, o abuso nas filas de lotéricas, enfim, supermercados. E esse assunto ele tem crescido de uma tal maneira, essas reclamações elas têm crescido de uma tal maneira, que nós precisamos hoje trazer especialistas, pessoas que têm reais condições de nos orientar, de nos fazer entender de como agir em situações como estas. Nós estamos aqui, e eu já agradeço antecipado a breve determinação de vir, o doutor José Carlos Nogueira de Castro, ele é advogado, é especialista em direito do consumidor e faz parte da Albergaria e Castro, Sociedade de Advogados, que vai hoje, daqui a pouco, nas suas considerações iniciais, já falar acerca da grande realidade que diz respeito a essa situação que estamos falando, que estamos tratando acerca dos abusos nas filas preferenciais dos idosos. Também está conosco o doutor Renato Delova, advogado, mestre em Direito, eu botei aqui mestre Delova, mestre em Direito, que vai com certeza nos orientar, nos ajudar muito, e eu quero já passar as considerações iniciais aqui para o doutor Zé Carlos. Muito obrigado, doutor, por ter vindo, por ter nos atendido, e eu tenho certeza que o senhor vai nos ajudar muito. Boa tarde, vereador Fernando Mendes. Boa tarde, Renato Delova, companheiro, colega. Boa tarde, vereador. É um prazer estar aqui. Em nome do vereador Fernando, cumprimento a todos e vamos iniciar brevemente, mas focar sobre a questão do direito do consumidor que nós vamos tratar hoje aqui. Eu vou fazer uma leitura breve para que fique mais claro e não tenha que puxar pela memória, que assim a gente consegue ser mais objetivo no que a lei determina e originou a criação do que hoje é um Código de Defesa do Consumidor e também a legislação que trata do idoso através de um estatuto dirigido ao idoso, né? Então, nós temos que a proteção estabelecida no Código de Defesa do Consumidor advém de comandos constitucionais, né? Então, está previsto na nossa legislação federal. O inciso 32 do artigo 5º, que são as garantias fundamentais, diz que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. E o artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabeleceu que o Congresso Nacional, dentro de 120 dias da promulgação da Constituição, deveria elaborar o Código de Defesa do Consumidor. Daí a Lei 8.078 de 1990. Nada mais fez do que reconhecer o óbvio da sociedade. O consumidor é vulnerável. E por causa disso, precisa de amparo. Ademais, o Código de Defesa do Consumidor reconhece que dentre os consumidores há alguns que são ainda mais vulneráveis, exigindo maior proteção, como se pode ver no inciso 4º do artigo 39, que diz: é vedado ao fornecedor prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social.
Portanto, os consumidores são protegidos pelo CDC, Código de Defesa do Consumidor, dessa legislação de 1990, e os idosos pelo Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 2003, né? Então, com essa breve introdução, nós passaríamos aí a abordar as questões que são inerentes ao consumo geral e as que são objetivamente relacionadas aos idosos, que eu acho que é o tema fundamental, que é o cerne da nossa apresentação desse tema, não é? Então, não sei se podemos fazer a explanação mais tarde sobre os aspectos legais. Muito bem, obrigado, doutor. Nós estamos também aqui com o doutor Renato Delova, e eu quero dizer que essa comissão ela é composta por mais 4 vereadores. Já chegou aqui o vereador J. Silva, que eu dou meu boa tarde, e já vou passar para suas considerações também. E antes de passar aqui para o doutor Renato Delova, que é mestre em Direito, doutor, nós temos visto que o grande desconforto em lotéricas, o grande desconforto em bancos, em supermercados, normalmente é onde se finaliza as necessidades, ou seja, o local que ela antes de ir embora, tem que passar pelo check-out, tem que passar pelo caixa. Ali começa o desconforto. Ela encontrou a promoção, ela encontrou as ofertas, ela está com tudo que ela queria, e quando de repente vai chegar no final, para finalizar aí o seu trabalho, ela tem esse desconforto. Nas suas considerações iniciais, gostaria que o senhor abordasse como é que a pessoa, qual o direito da pessoa, se ela pode reclamar. Aí eu já não estou falando do idoso, estou falando daquele que se sente incomodado. Ela pode reclamar, ela pode chamar o gerente, ela pode chamar quem? Boa tarde, muito obrigado por ter vindo. Boa tarde a todos. Fernando Mendes, vereador, nobre vereador, obrigado pelo convite, também formulado pela sua equipe. É um grande prazer estar aqui também com o vereador Jota, com todos vocês. Meu colega aqui, doutor José Carlos, já fez uma primeira apresentação. É sempre muito relevante tratar desses assuntos, e mais relevante ainda é saber exatamente quais são as consequências, inclusive para a proteção de todos nós aqui. Eu vi que tem bastante gente jovem aqui hoje, né, convite para tratar desse tema, que é um tema importante. E, infelizmente, como o vereador Fernando colocou agora, a existência desse direito também nos leva, muitas vezes, ou por parte de alguns, a um abuso de direito, né? Um abuso de direito que acaba prejudicando os seus próprios semelhantes. Então, o vereador pergunta quais são as possibilidades, quais são as saídas que nós poderíamos ter. Quaisquer instituições ou locais, públicos ou privados, que encontremos pessoas, né, infelizmente, nossos semelhantes ali, abusando de determinados direitos, é possível fazer essa reclamação, primeiramente, ali ao gerente. Não que isso vá resolver o problema, mas que haja um registro dessas atuações, desse abuso de poder. O PROCON também está à disposição, já que envolve o consumidor, para que determinadas regras de proteção ao consumidor também sejam aplicadas. O que a gente consegue perceber é que, quando o direito ele é trabalhado como resultado dessas relações sociais. Então, nós perguntamos, para que existe o direito? O direito é um resultado de relações sociais. O direito é um resultado das nossas necessidades. Então, se existe direito, é porque existe uma necessidade, né, que foi posta para todos nós. Só que não é positivo nós termos na legislação, como na Constituição Federal, por exemplo, não é positivo nós temos uma série de leis que protegem idosos, uma série de leis que protegem mulheres. Não digo porque não tenha que ter, é que quando a discussão começa a trazer a necessidade de uma série de legislações de proteção, significa dizer que essas pessoas estão sendo desrespeitadas. Então, quando você tem uma série de leis para proteger a mulher, para proteger a criança, para proteger o idoso, é porque essas pessoas estão sendo marginalizadas. Então, é ruim que tenhamos que discutir isso. É ruim que tenhamos que nos encontrar aqui para poder falar da defesa dos idosos. É ruim, porque isso deveria acontecer tão naturalmente que evitaríamos, né, vereador, a necessidade de estarmos aqui discutindo isso. E se estamos aqui discutindo, é porque existe uma anormalidade.
existe algo acontecendo. E não existe alguém que está contra nós, né? Contra os idosos, as mulheres. Existem pessoas como nós, idosos, mulheres, e adolescentes e crianças, que, quando alcançam o direito, passam a abusar desse direito. Então, nem tudo que está na lei, é algo positivo. Às vezes, o que está na lei é justamente uma consequência do abandono do Estado em relação aos seus, do abandono do Estado em relação aos idosos, em relação às crianças. Então, quando está na lei alguma coisa, não vamos dizer que é tão positivo assim, é ruim, porque se está na lei é porque direitos estão sendo desrespeitados. Existem aspectos morais em relação a isso. Vou colocar um exemplo e aí já devolvo a palavra aqui para o nosso vereador. Há pouco se discutiu sobre auxílio moradia de juízes, né, e outros profissionais, todo mundo acabou acompanhando isso, e depois acabou finalizando que o auxílio moradia para os juízes é alguma coisa que está na lei. Então, nem tudo que está na lei é tão positivo. Existem coisas que estão na lei que é imoral. É imoral. A proteção do idoso é uma coisa moral. Então, quando você alcança esse direito, essa proteção na lei, você deve agir conforme, respeitando os seus semelhantes, porque não depende só da lei, depende do nosso comportamento, do nosso trato com as pessoas que convivem conosco. Obrigado por enquanto, vereador. Muito bem. Antes de passar para as considerações iniciais do vereador J. Silva, nós fizemos também um convite para a presidente do Sindicato dos Bancários de Campinas e região, e ela não pôde vir, mas mandou a sua representante, a dona Maria Aparecida da Silva, diretora administrativa do Sindicato dos Bancários de Campinas. Boa tarde, muito obrigado por ter vindo. Vereador José Silva, ou J. Silva, por favor, as suas considerações iniciais. Muito boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, vereador Fernando Mendes. Boa tarde, doutor José Carlos e doutor Renato. Sempre, para nós, como vereador, é importante participar dessas comissões que discutem os problemas pelos quais passam a nossa população, os nossos munícipes. Então, é muito importante, é um prazer sempre grande participar desse tipo de reunião, principalmente quando a gente encontra a casa cheia, pessoas interessadas não só em discutir, mas principalmente se informar e saber mais dos seus direitos. Isso é muito importante. Eu quero parabenizar vocês pela presença. São pessoas que estão super interessadas, como disse, não só em buscar a informação correta para poder até mesmo se defender, né? Como disse o doutor Renato, não seria necessária leis, né, se as pessoas usassem de bons comportamentos. Mas, infelizmente, mesmo com leis, as pessoas são judiadas no dia a dia, né? As pessoas são discriminadas no dia a dia. E é por isso que existem as leis, embora muitas delas, às vezes, acabam não resolvendo em muita coisa. Prazer muito grande, vereador Fernando Mendes, estar aqui entre vocês mais uma vez. Obrigado, vereador, pela sua presença. E passando a palavra agora para o doutor Zé Carlos, tem um ditado que diz que nem tudo que dá certo é porque está tudo certo. A pessoa, ela leva uma sacola de contas, de boletos que não é dela, consegue pagar tudo, deixa toda uma galera esperando, ela sai feliz porque deu certo, mas em contraponto tem muitas pessoas reclamando. Fica à vontade. Bom, é realmente isso, né? O doutor Renato abordou com muita propriedade a questão da relação ética social de cada um, que é o mais importante. E isso afastaria, inclusive, a necessidade de nós termos uma legislação para tratar sobre o direito do idoso, que já vem desde a infância sendo construído, com todas as mazelas que nós passamos, né? Com todas as experiências da vida, as dificuldades. Nada mais justo do que chegar a uma fase idosa, ou considerada idosa, porque hoje nós temos jovens de 60 anos, de 70 anos, que estão em plenas condições, graças a Deus. Mas não podemos afastar essa questão, essa premissa de que a relação
social, né, da comunidade, ela tenha que, por si só, encontrar esses valores, estabelecer essas diferenças e incluir essas prioridades, né, que é mais importante. E, de fato, nós temos um problema muito difícil, né? Aí, né, nós temos aqui jovens há mais tempo que eu e há menos tempo que eu, né? E que não tão longe, né, na década de 70, 80, ouvíamos muito o jargão de que a lei de Gerson, né, era aquilo em que balizava a conduta daqueles que se sobressaíam, né, nos negócios, enfim, que isso era um atrativo, era um aspecto positivo, né? Mas, graças a Deus, isso aí foi caindo por terra, né, e sendo substituído pela ética, pela moral, pelo convívio, pela solidariedade e humanidade entre as pessoas, que isso é o que mais faz importante na sociedade. Então, essa questão de que você tenha um idoso, aqui denominado, né, no debate, o fura-fila, eu diria até em plural que temos hoje os fura-filas, né? Porque hoje aqueles que têm a preferência não são só os idosos, são também os deficientes físicos, né? São também os portadores de necessidades especiais, são aquelas pessoas em estado gestacional, com crianças de colo de até 2 anos, né? Temos um rol de pessoas, né? E preferência para diversos aspectos, né? Você ter hoje um problema de saúde grave ou uma afetação que seja permanente, o possibilita, inclusive, ter preferência em descontos de IPI na compra de carro zero, né? Isso na área da saúde, você tem outros aspectos de preferência, e aí as coisas elas vão se encaixando, né? E aquilo que a gente mais se encontra ou se confronta no dia a dia é mais uma relação ligada à área do consumo, né? Onde também o direito do idoso, por ser preferencial, ele acaba trazendo essas mazelas de poder se utilizar de um direito próprio, personalíssimo, que deve ser, em benefício de terceiros que, às vezes, nem essa condição e esse direito os assegura, né? E fazer com que os seus pares atrás da fila, que também têm a mesma condição, aguardem para que ele resolva direitos de terceiro, né? Então, eu acho que esse foco é um foco que deve ser tratado sobre a questão ética, sobre uma questão da necessidade de nós termos uma campanha esclarecedora, motivadora, conscientizadora na sociedade, né? Isso seja através dos órgãos de proteção ao consumidor, através da municipalidade, pela Câmara Legislativa, pelas reuniões e agremiações de bairros e comunidades, que possamos buscar essa harmonia e nós, por si só, vencermos essa barreira da própria discriminação e da utilização do direito alheio, né? Então, era por aí, vereador. Muito obrigado, doutor. E nesse universo de preferências que tem hoje, como o senhor falou aí, acerca das pessoas com criança de colo, as lactantes, doadores de medula, doadores de sangue, pessoas acima da idade de 60 anos, a partir de 60 anos, o Ministério Público do Estado de Goiás, por exemplo, eles determinaram uma coisa muito interessante. Em meio a tantas reclamações que existem lá no Estado, eles pontuaram que os portadores os detentores desse privilégio, ou desse direito, eles são abordados em plena fila, aos olhares de todas as pessoas para adquirir o benefício. E diz mais, então eles recomendaram, vereador, a seguinte situação, que o atendimento preferencial, doutor Renato, preferencial somente seja processado em relação aos interesses da própria pessoa que o busca, exigindo-se, caso necessário, identificação pessoal.
salvo se o detentor da preferência estiver a representar terceiros, pessoa física, em situação de saúde idêntica ou agravada, devidamente comprovada pelos meios pertinentes, ou seja, atestados, receituários e exames. Então, doutor, essa é uma realidade que hoje está crescendo no nosso país. Cada informação eu fico chateado aqui, né? Quando vem para mim, vem com uma informação que é negativa. Poderia ter outras informações mais bacanas, alguns comportamentos que respeitassem, né, o direito de todos nós. Nós vemos aqui com o exemplo do vereador Fernando, o próprio Ministério Público. O Ministério Público ele entra para poder cuidar de direitos de pessoas que não tenham condição de fazer essa defesa, cuidar da ordem pública. Então, no Estado, como em outros, o Ministério Público tem atuado de maneira a conseguir determinadas proteções. Imaginem, discutir, chegar à conclusão de que os direitos que estão ali protegidos no Estatuto do Idoso são direitos deles só, né? Não vamos fazer um julgamento de que alguns idosos, né, em plena capacidade de trabalho, não possam trabalhar. Devem trabalhar, né? Porque o trabalho traz uma série de outras coisas, não é só pelo dinheiro, né, que nós fazemos isso. E os idosos fazem isso, não é só por isso. Eu acho que levantar um dinheirinho, fazer um complemento é importante, né? E até eu faço, às vezes, também esse complemento. A gente corre, vamos trabalhar. O fato é que, às vezes, essa atuação, buscando um complemento de renda, você acaba abusando de determinados direitos e prejudica pessoas que também estão nessas condições. Então, nós temos esse problema de alguns idosos que vão fazer esse tipo de trabalho, utilizam essa preferência, a gente fala em privilégio, mas uma preferência legal, para poder entrar na fila, realizar pagamentos em nome de outras pessoas. Mas, por outro lado, do outro lado, na outra ponta, nós temos essas pessoas que contrataram os idosos, né? Então, se contrataram, precisam dar para esses idosos a mesma proteção legal, como um trabalhador, toda a proteção legal, e não só se utilizar desses idosos porque eles têm determinada preferência, porque a preferência na lei do Estatuto do Idoso é uma preferência para eles, e não uma utilização como benefício de determinadas empresas. Claramente, esse pode ser um resultado, não é o resultado principal, mas é um dos resultados do problema econômico que o mundo passa e que o Brasil também passa. Nós temos problema de inflação, problema de desemprego, tudo isso pode ser, de certa maneira, trabalhado. O último exemplo que nós trazemos aqui é a questão dos combustíveis. Tem uma questão econômica muito grande que envolve, uma questão complexa que envolve a discussão se baixar ou não o combustível. Mas um resultado social muito parecido com o que acontece às vezes, que nós estamos vendo em relação aos idosos e outras pessoas, é que falta um comportamento mais civilizado, mais humanitário. Porque assim que disseram que faltaria combustível, ao invés das pessoas se preocuparem, não é, contribuir uma com as outras, a primeira coisa que fizeram foram encher as filas dos postos, né? Quem é que chega primeiro? Então você vai, enche o tanque de gasolina, leva contigo uma série de barris para poder fazer o enchimento de combustível para levar para casa, e aquilo que sobra nos outros postos passam a cobrar 2, 3 vezes mais. Então falta uma necessidade, falta, na verdade, um comportamento humanitário, de civilidade. Isso é cultural. Em outros países, eu não gosto muito de comparar o Brasil com outros países, porque alguns países não têm nada a ver conosco, nem de tamanho, nem de economia. Mas alguns países, quando nós temos crises, catástrofes naturais, a tendência é que o empresariado venda algumas coisas a preço de custo, na pior de todas as hipóteses. Então, o que a gente observa, às vezes, é uma questão bem cultural, né? Muitas pessoas aguardam um determinado momento para tirar algum tipo de benefício do seu semelhante. Então, uma luta tão grande para chegar na defesa dos idosos, uma luta tão grande, chegar no estatuto jurídico, estatuto do idoso, em defesa dos idosos, aí temos pessoas que se aproveitam disso para poder conseguir algum tipo de benefício. Essa crise econômica traz outras coisas, porque os idosos também são alcançados negativamente, até por instituições financeiras, instituições bancárias. Só esses empréstimos consignados, porque o idoso chega a uma idade, então ele vai receber a aposentadoria dele, um determinado benefício,
Então, uma série de ligações, de cartas, de bancos, instituições financeiras, tentam alcançar essas pessoas oferecendo empréstimos consignados com facilidades. Claramente que o banco, a instituição, tem o papel dela de poder fazer esse empréstimo. Para a economia, isso é bom, porque isso também dá um fomento na economia. Por outro lado, nós tentamos observar que os idosos com direitos atuam negativamente em relação aos outros. As proteções em instituições financeiras ou os bancos também têm os seus direitos e que muitas vezes também ultrapassam determinados limites. O que a gente precisa encontrar aqui é um meio termo para que esses direitos sejam protegidos. Então, o último exemplo aqui, antes de passar a palavra para o vereador Fernando, muitas discussões de proteção legal, muitas delas acabam retirando o direito das pessoas. Então, as empregadas domésticas que tinham bastante trabalho para serem realizados, tiveram seus trabalhos diminuídos quando criaram a lei de proteção. Então, as pessoas ficam com medo de contratar, fazer a manutenção da empregada ali mais um dia, 2, 3 a semana, porque tem aquele medo, de repente, de ter um vínculo trabalhista. O estagiário que era contratado para poder trabalhar, aprender nos escritórios, em outros setores, deixaram de ser contratados, porque além de serem contratados, eram contratados para trabalhar num regime menor, né, trabalhando em menos horas, e ainda teriam alguns benefícios em função de estarem estudando, ser um pouquinho mais cedo. Então ninguém quer contratar estagiário. A gente vai contratar o estagiário como assistente administrativo, então eles poderão trabalhar 8 horas sem nenhum tipo de benefício. Dos próprios trabalhadores, a reforma trabalhista, a tentativa, muitas vezes, de proteger as pessoas, direitos das pessoas, levam outros setores a se utilizarem disso, né, para terem benefícios próprios. Então, existe, como o doutor José Carlos colocou, aspectos morais a serem considerados. Nem tudo que está escrito na lei, você deve seguir a palavra da lei. Porque as pessoas seguem a palavra da lei, contornando o objetivo da lei. Então, se o Estatuto do Idoso diz que você tem preferência, é o que está escrito, e o que está escrito também deve alcançar um objetivo. Agora, quando você se utiliza, tratado uma série de boletos, fazer pagamento na frente de outros, então o objetivo da lei acabou sendo afastado e você passa a utilizar a lei, a letra fria, o que traz malefícios para todos nós aqui. Obrigado, doutor. E antes de eu passar aqui para o momento das perguntas, entrar na área das perguntas, eu vou passar a palavra de considerações aqui do nosso vereador Carlinhos Camelô, que faz parte também agora da nossa comissão, e dizer uma coisa. Nós sabemos, doutor, que a verdade é que o Brasil é o país que mais concorda, o brasileiro é o que mais assim prestigia essa questão de acabar com a corrupção, desde que não seja dele. É o que mais se esforça contra os excessos, desde que não seja o dele. Né? Essa questão no que diz respeito aos idosos, a filas preferenciais, hoje os próprios idosos, o office old, o office velho no caso, ele está atrapalhando os próprios idosos que têm o direito. Eu já passei por várias situações em lotérica, eu às vezes vou pagar algumas contas minhas que eu não tenho em como se fala lá no banco, em débito automático, porque eu moro em apartamento alugado, não está no meu nome, então não consigo fazer o débito automático. Então eu pago. E eu me deparo com essa situação. E o caixa da lotérica, ele não tem autonomia, ele não sabe nem o que dizer, ele está ali para atender. E os zum nas filas são muito grandes, principalmente do horário das 12 às 13 horas, que é o horário que as pessoas saem do almoço para tentar adiantar alguma coisa e acaba atrasando. Vereador Carlinhos Camelô, boa tarde, obrigado por ter vindo na nossa comissão. Boa tarde, vereador Fernando Mendes, no qual cumprimento toda a mesa aqui. E gostaria de dar uma boa tarde a todos e me desculpar também pelo atraso que estava no outro evento aqui, mas estamos aí participando e sejam todos bem-vindos a essa casa, que não é nossa, são de vocês. Obrigado. Então, vamos aqui organizar para fazer as perguntas. Inclusive, as perguntas podem ser dos próprios vereadores, do Carlinhos, do J. Silva. Quem é que vai fazer a primeira pergunta? Quem está... Por favor. Boa tarde.
Meu nome é Michael, minha pergunta é para o Dr. Renato. Quando um cliente de um banco ou lotérica, ele se sente lesado por conta do abuso no uso da fila preferencial, a quem ele deve recorrer? Michael, é isso? Isso. Obrigado pela pergunta. Bom, a primeira, você pode fazer um registro posterior no PROCON, né? Porque as relações dentro do banco ou com o banco envolvem com a defesa do consumidor. Mas, a priori, a primeira coisa que tem que fazer, nós tínhamos até colocado antecipadamente um aspecto, é fazer um registro ali dentro do banco com o gerente, para que ele possa criar determinadas estatísticas e, posteriormente, criar formas de resolução daquele problema. Ok? Obrigado, viu? Vereador, quer fazer alguma pergunta? Aqui o vereador J. Silva vai fazer uma pergunta. Muito bem. Eu gostaria num outro evento que nós tivemos aqui, eu acho que até foi o ano passado, eu comentava sobre, vamos utilizar esse nome, o poder de fogo do PROCON. O doutor Renato pode responder. O senhor não acha que os PROCONs em todo o Brasil deveria ter um pouco mais de poder de fogo, um pouco mais de poder de punição? Que muitas vezes acontece, a pessoa vai no PROCON, faz toda aquela tramitação necessária, toda aquela papelada, e às vezes não acontece nada. Eu entendo que às vezes até por força do próprio PROCON. É uma boa pergunta e traz questões também culturais. O PROCON, ele tem uma atuação, como o vereador coloca, reduzida. Então, ele vai fazer documentação, vai fazer intimação, dá espaço para a empresa responder isso, e no final não acaba ali, né? Se a empresa não resolve o problema, acaba. Lógico que os registros ficam, em relação ao PROCON, de quantas reclamações cada empresa acaba tendo. Isso para o povo pode ter um efeito negativo ou positivo. Pô, essa empresa aqui tem muita reclamação, aquela tem pouca reclamação, pode ensejar nas suas escolhas. Só que existem outros órgãos, existem dentro da lei possibilidade de discutir e proteger o seu direito, né? Na contratação de um advogado da sua preferência. O próprio Ministério Público, caso nós tenhamos atuações que envolvam, de certa maneira, direitos de muitas pessoas, direito coletivo, transindividuais, direitos difusos, o próprio Ministério Público também pode atuar nesse sentido. Mas o que nós enxergamos é que a própria legislação em todos os setores, vereador Jota, vem trazendo uma necessidade de evitar a litigância. As legislações atuais tentam fazer com que as pessoas tentam resolver os seus problemas, tentam resolver os seus litígios, sem a necessidade de um processo judicial. Então, passo a concordar com o vereador de que o PROCON talvez tenha que ampliar suas atividades de mediação, suas atividades de conciliação, né? Recebam talvez um tratamento diferente, uma preparação diferente para facilitar a resolução dos conflitos que não seja numa consequência judicial, né? Então, nossa sociedade ainda está caminhando para uma tentativa de resolver problemas sem precisar da lei. Porque o povo, né, se a gente vai lá, compra um biscoito, o biscoito está vencido, você quer processar o mercado. Mas você não quer um saquinho de biscoito só, né? Você quer um saquinho de biscoito e mais 10 mil pelos danos morais. Quer dizer, nós vamos criando uma cultura tão grande que em todos os setores, até o direito que temos para discutir, acaba sendo diminuído em função dessa cultura, né, de litigar, de brigar, por coisas que às vezes não adiantaria, não resolveria nada. Obrigado. É a tal aventura jurídica, né, doutor? Aventura jurídica. Veja bem, nós estamos ao vivo pelo Facebook e estamos recebendo aqui perguntas através do WhatsApp. Tem uma pergunta que já foi respondida, a pergunta feita lá do Jardim São José, sobre o fura-fila autorizado. Eu, como usuária, como faço para reclamar? Seria no banco ou no PROCON? Então, foi determinado que no PROCON. Meu nome é Marcos, sou do bairro Jardim do Lago. Essa pergunta eu faço aqui para o doutor Zé Carlos. Ele diz, preciso saber se nesse caso do fura-fila não seria uma questão de polícia, por se tratar também de corrupção.
Como chamou, rapaz? É o Marcos. Marcos, boa tarde. Obrigado pela audiência, por podermos participar do seu questionamento. E como o Dr. Renato estava dizendo, a questão ela envolve muito mais de uma relação onde nós possamos buscar a conciliação, a mediação entre os conflitos, do que o próprio sistema de punição, muito embora a legislação que autoriza a preferência, ela também estabelece multas para aqueles que abusam dessa preferência. Basta registrar isto perante o banco, o supermercado, lotérica, seja lá o departamento de consumo que está se relacionando, porque haverá de se fazer cumprir a lei, porque a lei não só estabelece a questão da relação onde gere aí o abuso pela preferência, como também estabelece sanções para aqueles que se utilizam de forma privilegiada e benefício de terceiro. Então, se é um caso de polícia, eu diria para você que não chega a ser um caso de polícia, porque não se trata de um crime onde esteja capitulado no Código Penal como uma infração criminal, né? Isso está dentro do aspecto administrativo da própria legislação, que estabelece pena de multa. Então, essa pena de multa ela é factível da justiça civil de resolver essas questões. Mas não deixa de se afastar a indignação, né, e o apelo em incluir, inclusive, a força, né, para coibir, porque nós entendemos a sua pergunta, ela tem um caráter mais amplo de que chamar a polícia, na verdade, é pedir socorro, né, para a própria sociedade. Mas eu acho que isso nós devemos encarar esse debate, essa questão com bastante maturidade e buscar resolver isso de forma bastante harmônica e salutar entre os nossos próprios meios de consumo, para que nós dessemos os exemplos necessários para que a gente não precisasse utilizar-se da força para poder buscar a resolução desses conflitos. Obrigado. Muito bem, doutor. Você que nos acompanha pelas redes sociais, você pode mandar suas perguntas para nós e nós vamos ler aqui no plenário. Antes de passar para a próxima pergunta, voltando ao que o vereador J. Silva falou e o que o doutor Renato respondeu acerca do poder de fogo do PROCON, poder de fiscalização, isso não acontece só no PROCON. Uma das últimas reuniões que nós tivemos aqui, nós tratamos com a vigilância sanitária. Só para que você tenha uma ideia, em Campinas tem 6.000 estabelecimentos, 6.000 e poucos estabelecimentos que manipulam alimentos. Nós temos apenas 6 fiscais e um carro. Então, você vê a fragilidade, e isso, empresas para serem abertas, tem mais 3.000 na fila. Eles têm hoje uma grande necessidade. Hoje acho que nem carro tem, porque não tem gasolina, então estão só com os fiscais. Então não é só PROCON, tem muita coisa a ser feita para que as pessoas possam andar na linha. Essa é a grande realidade. Vamos lá, a próxima pergunta. Meu nome é Pablo, minha pergunta é para o Dr. José Carlos. Qual que é a penalidade para pessoas que têm o direito do uso da fila preferencial e elas usam elas agem de má fé para uso de terceiros ou até empresas? Qual que é a penalidade para essas pessoas que usam de má fé? Pablo, boa tarde. Muito bem colocada a sua pergunta. Dentro do contexto que eu estava respondendo ao nosso internauta, a questão ela é de cunho administrativo através do estabelecimento de multa para aqueles que infringirem e tiver comprovadamente a infração ao direito de preferência, a utilização do direito de preferência, que atribui a ele a condição de beneficiário da preferência. Ele não pode utilizar o direito próprio em detrimento de direito de terceiros que sequer estão na mesma condição de preferencial que ele ali está representando, né?
Então, a própria legislação, ela estabelece multas, né? E como é que isso pode ser aplicado objetivamente? Através da conduta, da fiscalização, né? Porque o que o vereador estava dizendo aqui, com bastante propriedade, a questão das unidades de fiscalização que nós temos. Embora o PROCON seja um órgão extremamente necessário e ativo nas questões de controle das relações de consumo, e com bastante êxito naquilo que ele consegue administrar, né? Ainda está muito frágil essa relação, a composição, para poder estabelecer aí um controle mais eficaz, né? Você vê só, nós temos uma viatura, poucos funcionários, um universo de estabelecimentos que aí demandaria aí uma ação do Estado, com o município, com os pleitos, da própria sociedade, inclusive, tem que participar. Não basta nós querermos que nosso representante legal, seja no executivo, no legislativo, né, ele venha a solucionar por si só os nossos pleitos, se eles não conhecem os nossos pleitos, né? Então, a própria legislação, ela tem dificuldade de adentrar o lar do consumidor para que ele tenha plena noção dos direitos dele, que ele possa exigir, e que também eu acho que nós precisamos fazer campanhas para poder levar o conhecimento da população consumidora e da população idosa, enfim, dos consumidores em geral, dos direitos que lhe assistem, das possibilidades, inclusive, de transacionar essa relação, para que a gente possa, por si só, harmonicamente, conduzir para o estabelecimento da ética, da honestidade acima de tudo, né? E do respeito pelo próximo, né? Então, eu acho que espero ter respondido a sua pergunta. Obrigado. Muito bem, vamos então Tem mais uma pergunta? A próxima pergunta, por favor. Meu nome é Luci e a pergunta é para o Dr. Renato. Existe algum tipo de fiscalização dentro dos estabelecimentos para que não haja esse abuso das filas? Luci? Obrigado, Luci, pela pergunta. Fica difícil criar dentro do estabelecimento algum tipo de grupo, né, que possa ficar procurando os idosos que tenham assim, os boletos, umas contas que não sejam deles, né? Porque outros direitos seriam desrespeitados também. Imagine só, né, os idosos serem abordados. Deixa eu ver essas contas da senhora aí, do senhor, para ver se essas contas são suas mesmo, né? Então, do ponto de vista do sistema de direito, isso não pode ocorrer, tanto é que não existe. Mas fica difícil, por exemplo, se nós criarmos, ou se as instituições criassem um grupo de pessoas, deixassem um profissional ali só para poder verificar se isso está ocorrendo, que tipo de direito esse profissional teria? O que ele poderia fazer? Absolutamente nada, né? Ele não teria como fazer nada, porque existem outros direitos de ir e vir e tudo mais. Claro que se existisse, não existe, mas se existisse uma investigação, uma fiscalização nesse sentido, nós criaríamos outros problemas. Então, de repente, você está numa fila preferencial, pagar 5 contas que é sua mesmo, do idoso. E uma conta, só uma, tem 5 e tem mais uma só, a sexta. Essa é do seu filho, de repente, que não pôde ir, você já aproveitou para pagar a conta dele também. Será que essa pessoa que fiscaliza poderia deixar de receber as outras 5 só porque você tem uma a mais? Ou, de repente, você teria, em função de uma conta que não é sua, pegar uma outra fila que não fosse a preferencial? Quer dizer, nós criaríamos um caos ainda maior do que já estamos enfrentando. Então, a tendência é que nós tenhamos um comportamento mesmo sem que haja necessidade de fiscalização. Sou contra excesso de fiscalizações, sou contra a intervenção do Estado na vida das pessoas. Sou a favor da intervenção do Estado em determinados setores muito pontuais na vida da pessoa. Então, se fosse a possibilidade existente de fiscalização, sou totalmente contra. Não existe e sou contra. A criação de leis dentro de um Estado democrático como o nosso não é suficiente para a manutenção de direitos das pessoas. Obrigado, viu, Luci? Obrigada. Obrigado, doutor. Antes de passar para a próxima pergunta, só lembrando, nós estamos com 800 pessoas alcançadas aqui pelo Facebook
Ainda bem que o Facebook não precisa de gasolina, é só aqui na internet. Então, obrigado aí pela audiência, pelas pessoas que estão nos acompanhando. A próxima pergunta, por favor. Um detalhe, pode fazer pergunta para mim também. Se eu não souber, eu passo aqui para o doutor. Boa tarde, meu nome é Eliene, para o doutor José Carlos. A minha pergunta. O funcionário que faz o recebimento das contas possui autonomia para não pegar as contas de terceiros? Desculpa o seu nome? De idosos, Eliene. Eliene? Sim. Olha, Eliene, a relação de atendimento ao consumidor ali, que cabe ao funcionário do estabelecimento, é cumprir com o objetivo do estabelecimento ao qual ele está desempenhando a função ali, que é receber, né? Não cabe a ele fazer uma triagem objetiva, a não ser por força de lei, né? Então, a princípio, ele não tem nenhuma autonomia, nenhuma autoridade e não pode se valer de nenhuma prerrogativa pessoal ou administrativa do setor que possa, inclusive, como o doutor Renato colocou, estar, inclusive, suplantando a própria legislação e fazendo uma legislação dentro da outra, né? Mas, a princípio, não, a não ser que exista, como o vereador Fernando, no início, fez uma leitura de uma nota do Ministério Público Estadual de Mato Grosso, e onde lá se estabelecia eficazmente que deveria ser para a utilização em benefício daquele que tem a preferência, né? Salvo isso, a gente não poderia, a não ser fazer constar para o administrador do estabelecimento a revolta por aquela atitude daquele consumidor específico e através das reuniões nas câmaras legislativas, nas comissões, que isso pudesse fazer força, como deverá fazer, para que venhamos aí a ter uma regulação ou uma campanha de esclarecimento que moralizasse, que eu acho que seria uma coisa mais apropriada, né? Sem força policial, etc. e tal, né? Espero ter respondido a questão. Muito bem, obrigado, doutor. Agora eu vou perguntar aqui para o doutor Renato, mais uma pergunta aqui no Facebook. Trabalho, Amanda, do Centro de Campinas. Trabalho como guardinha, acho que é guardinha, e fico, às vezes, 2 horas na fila de um banco por conta dos preferenciais que passam na frente. A empresa que faz isso, ela também não deveria ser multada quando se comprova essa violação do benefício de fila preferencial? Amanda, obrigado pela pergunta. Construir conosco aqui esse debate. É claro, né? Identificando a empresa, nós temos que tomar providência em relação a ela também. Por outro lado, se está numa fila por algum tempo em função do exercício de direitos das pessoas que têm a preferência, isso não tem como nós questionarmos, né? Eles têm preferência, desde que estejam dentro da atuação do direito, não tem como fazer. Mas, identificando essas empresas, a atuação teria que ser um pouco maior, né? Como o doutor José Carlos colocou aqui, a possibilidade de um procedimento que possa fazer, inclusive, a imposição de multa em relação a essas empresas. A gente percebe com a pergunta da Amanda que o problema não é só da atuação de alguns idosos em relação ao abuso de direitos, mas de várias outras instituições e empresas públicas e privadas que, às vezes, por falta de comprometimento, acaba retirando das pessoas o seu direito. Obrigado, Amanda. Muito bem, e nós estamos chegando aos momentos finais aqui da nossa comissão, porque nós temos, eu estou recebendo aqui, pelo próprio, olha, estamos 20 minutos, 15 minutos. Tem mais uma pergunta? Bispo, então, mais uma pergunta. Meu nome é Jonas e eu ia até me beliscar aqui se não fizesse essa pergunta, Bispo. E é uma coisa muito comum, a gente está indo até em contraponto às outras perguntas que foram feitas pela questão da preferência pelo atendimento. Mas eu já presenciei em supermercado caixas que são preferenciais
Está lá do lado, e geralmente tem aquela placa enorme, somente gestantes, preferenciais, destaque. Você está do lado, com 30 carrinhos do seu lado, lá está vazio, e ela não quer te atender, e não adianta você falar que está vazio, você quer ser atendido, ela não quer. Ela fecha, faz essa corrente, mas não te atende. E aí, o que fazer? A gente vai no contraponto dos atendimentos, que é só atendimento. Ela não atende. Eles falam, não, mas não tem preferencial, você está grávido? Puxa vida, não estou grávido não, mas não vou te atender. E o que fazer? Essa pergunta é para quem? É para mim? Olha para o doutor Renato. Então, por favor. doutor Renato. Não é tão no contraponto não, viu? E falta mais barriga aí para você enganar que tá meio gestante. Ainda bem que eu tô em pé, ficha sentado, se estivesse em pé. A pergunta é muito boa, o doutor José Carlos provavelmente ficou também empolgado para responder. E a palavra certa, né, doutor José, não é... Exato, não é preferencial, não é exclusivo, é preferencial. Então, o caixa que está ali, ele tem que atender você, cidadão comum. Não está lá caixa exclusivo. Se escrever somente, na lei não diz isso, tudo fala preferencial. Então, enquanto não tiver nenhum daqueles no rol preferencial, outras pessoas poderão ser atendidas naturalmente. É claro, né? As pessoas estão num caixa normal. Aí, de repente, não tem ninguém na preferencial e o caixa está liberado. E aí você vai para aquele lado. Quando você começa a ser atendido, passa o primeiro saco de arroz, né? Aí chega um preferencial atrás, ele não pode fazer uma manifestação para tirar você, empurrar você dali, ou deixar de atender. Não pode. Então nós falamos aí em preferencial e não em exclusividade. Alguns, né, nessa mesma linha, algumas instituições aí, shopping, coloca todas as vagas preferenciais, por exemplo, a idosa na entrada da porta, várias. E tem tanta proteção desse direito que as pessoas acabam não respeitando. Falar, mas se deixasse pelo menos umas duas para outras pessoas... Então, quer dizer, sempre o excesso, ele pode causar um malefício, como o senhor coloca para nós aqui. Então, nós falamos em preferencial, não é exclusivo. Então, quando vocês virem aí um caixa aberto, sem nenhum preferencial, corram lá, sem se machucar. Né? Mas pode utilizar que tem que atender o senhor. E, doutor Renato, eu apenas para complementar, porque, de fato, como ele precisaria se beliscar por não ter feito a pergunta, eu também me beliscaria aqui por não o fazer em resposta, né? Mas eu havia anotado, inclusive, essa questão, né, para trazermos aí a explanação. Não há obrigação de estabelecimento nenhum de colocar cartazes ou de reservar um guichê ou um caixa para fazer o atendimento ao idoso. E da mesma forma que não faz para aquele que não é idoso, portador de necessidades especiais, gestante, todos os elencados nos rolos dos preferenciais. Como não o faz para esses, não haveria razão de fazer para aqueles que estão apenas com uma preferência, não com uma exclusividade. Tá certo? Então, se o supermercado coloca um determinado caixa, um check-out que faça ali o recebimento, é por conveniência dele. Se aquela unidade estiver desocupada, qualquer consumidor pode se dirigir, respeitada inclusive a ordem de chegada, né? Então, da mesma forma que o idoso esteja num ambiente em que tenha apenas ali um guichê para idoso e o outro vazio, ele pode se dirigir, porque a qualquer um pode ser atendido. Não há que se fazer nenhuma restrição a um em detrimento do outro. Nós todos somos consumidores. Há aí um direito de preferência a se respeitar. Então, que fique claro que quando não tiver caixas com nenhuma anotação que é para idoso, e mesmo que o tenha, ele pode ir a qualquer um. E nós também, os que não são detentores de preferência, também pode fazer indo a qualquer caixa. Tá certo? Isso é um direito acima de tudo. Tá bom? Muito bem. Só também complementando, essa questão da preferência e da exclusividade, ela se repete, por exemplo, no ônibus. Lá tem o local de sentar, mas se não tiver ninguém, a pessoa vai sentando. Se chegar um idoso, a pessoa se levanta, ou uma pessoa com preferência. Também a questão, onde nós vemos também essa questão, tem o ônibus
Tem mais um local que isso acontece muito. No ônibus, nas vias, tem lá preferencial para o ônibus. Ali, quando está exclusiva, se você entrar, você pode ser multado. Se tiver preferencial, você pode também andar por ela. Por não, vereador? Exatamente. Senhor presidente, Fernando Mendes, eu ainda bato na tecla com o Jonas ali, né? Na pergunta dele. Muitas vezes acontece isso mesmo. Mas na questão, doutor Renato aqui, Zé Carlos acabou explanando, Renato, mas qual a questão que ele usaria nessa questão do... Ele chega ali, o Jonas. A pessoa fala, não, eu não vou atendê-lo. Tudo bem. Tá aqui, a gente tá falando que não é exclusividade, a pessoa tá... Mas a pessoa vai falar que ele não vai atender. Então, qual seria, o que ele usaria nessa questão aí para responder, para fazer valer esse direito dele também? Porque se você chegar no supermercado, tá ali, não tem ninguém, você colocou, que nem o doutor Renato disse ali, você coloca um saco de arroz ali, aí colocou o saco de arroz, chega 10 pessoas. É capaz dessas pessoas tacarem pedra em você ali também. Fala, pô, mas que é preferencial, por que essa pessoa... Principalmente se o cara tiver com o carrinho cheio, né? Ele fala, vou usar o preferencial, mas eu tenho várias compras aqui. Aí chega 10 ali, vê o carrinho cheio dele, e aí eu acho que nessa questão do Jonas aí, a gente tinha que ver qual que seria a questão para fazer valer esse direito. Eu achei que é a questão da coerência, né? A pessoa, é uma questão de coerência da pessoa ter uma consciência de que ela não vai estar infringindo lei, não vai estar prejudicando ninguém, o seu check-out lá, o seu caixa estando vazio, ela poder atender um outro consumidor. Mas nós estamos chegando agora realmente ao final, nós estamos exatamente, são 17 horas, estamos no horário cravado. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, o doutor Renato, o doutor Zé Carlos, o vereador J. Silva, o vereador Carlinhos de Camelô, e agradecer também a TV Câmara, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, e agradecer a presença, que eu não posso esquecer, da diretora administrativa do Sindicato dos Bancários aqui de Campinas e região, a Maria Aparecida da Silva. Tá certo? Uma boa tarde a todos, Deus abençoe e vamos em frente. TV Câmara Campinas.